Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados, nós vivemos tempos estranhos. Hoje, as pessoas sabem mais de futebol, sabem mais da vida de cantores, inclusive dos cantores gospel, de influenciadores digitais, do que acerca da palavra de Deus. Eu falo de cristãos, de crentes, eu não me refiro nem a pessoas lá fora. Até mesmo nós somos fortemente influenciados pelo modismo que circula nas redes sociais. E infelizmente, há uma apatia, uma indiferença às Sagradas Escrituras. E mesmo quando alguns temas bíblicos são abordados pelos meios de comunicação, as pessoas estão mais interessadas pelos conflitos e brigas que são hipervalorizados, em detrimento dos ensinos que estão contidos naquela passagem bíblica, que deu origem ao enredo daquele filme ou daquela novela. Eu acho que vocês devem já ter visto em alguma emissora de TV, e aqui não quero fazer propaganda de nenhuma delas, acerca de uma novela intitulada Os 10 Mandamentos. Mas além dessa novela, vários filmes já utilizaram essa temática. Mas se nós fôssemos aqui pedir aos irmãos para nomear os 10 mandamentos, um a um, a maioria talvez tivesse dificuldades para fazê-lo. Infelizmente, nós às vezes até fazemos a leitura de passagens como Êxodo capítulo 20, quer seja para dar conta de uma leitura bíblica diária, ou simplesmente porque até gostamos daquele texto, mas quão pouco isso acaba realmente permanecendo na nossa mente. Diante disso, sabendo dessa necessidade de nos aprofundarmos no estudo da palavra de Deus, nós estamos iniciando uma nova série de estudos nos nossos cultos de ensino da Bíblia. Os 10 mandamentos para hoje. Por que para hoje? Porque os 10 mandamentos foram trazidos ao povo de Israel há quase 3.000 anos atrás, e a grande questão é, são aplicáveis aos nossos dias? Tem valor para a igreja do século 21? Ao longo desses próximos 3 meses, nós faremos uma aplicação dos mandamentos entregues no Monte Sinai para o cristão do século 21. Eu quero aproveitar e pedir a você que está nos acompanhando pelo YouTube, a inscrever-se no nosso canal, acionar o sininho para ser comunicado de novas postagens, deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar essa mensagem com outras pessoas, pois nós cremos que essa é uma forma também de estarmos espalhando a mensagem do Evangelho. E se você desejar, você vai encontrar no nosso canal, não apenas essa mensagem, mas outras mensagens de outras pregações e estudos que foram proferidos aqui na nossa igreja. Queridos, por muitas gerações, os 10 mandamentos foram ensinados nas aulas de ensino religioso. Talvez alguns aqui possam lembrar-se das aulas de religião na sua escola, quer seja na escola pública ou na privada. Hoje, foi completamente abolido, não sendo nem mesmo mencionado como uma das antigas legislações dos povos antigos. Tamanho é o medo de relacionar o Estado laico com a religião judaico-cristã. Infelizmente, as pessoas passaram a usar a Constituição Federal contra os 10 mandamentos, e isso é algo ridículo. Infelizmente, vivemos dias em que o ridículo se tornou a lei da terra. E com isso nós perdemos a oportunidade de ensinar as crianças e os jovens valores que são basilares da sociedade. Talvez por isso, vejamos tantas mazelas no nosso meio, nas nossas comunidades. Não somente isso, crises nos relacionamentos. Talvez você pergunte, pastor, por que me preocupar com os 10 mandamentos? Isso não faz parte da lei? Isso não está lá no Velho Testamento? Inicialmente, queridos, é importante sabermos que os 10 mandamentos são reconhecidos não apenas pelos judeus. Inicialmente, essa palavra foi entregue ao povo judeu, mas também para os cristãos. E isso como o maior código moral já dado à humanidade. E isso não é apenas um documento histórico como o Código de Hammurabi, mas é uma legislação entregue pelo próprio Deus ao seu povo, a fim de que pudessem relacionar-se com Deus e também com o próximo. Mas
será que essa lei é útil para você hoje? Nós devemos conhecer e aplicar os 10 mandamentos na nossa vida? Alguns dirão: nós não estamos mais debaixo da lei. Não me fale desse legalismo do Antigo Testamento, já foi difícil memorizar os 10 mandamentos na minha infância. Para aqueles que não sabem sobre os 10 mandamentos, ou para aqueles que acham que eles não são mais relevantes, deixe-me oferecer 3 respostas à pergunta: por que devo me preocupar com os 10 mandamentos? A primeira razão, queridos, porque nós devemos ter conhecimento e aplicar os 10 mandamentos, é porque eles fornecem um padrão objetivo de certo e errado. Se nós não tivéssemos outra razão para estudar os 10 mandamentos, isso seria suficiente. Hoje, nós vivemos em uma época em que o próprio conceito de moralidade está sendo questionado. Pode ser certo algo para você, mas como eu sei se isso também vai ser certo para mim? É o chamado relativismo. Uma vez que o conceito de um padrão absoluto é descartado, e as pessoas acham que tudo é relativo, então ficamos com nada mais do que, por exemplo, o idealismo sonhador: nós somos o mundo. Ou o pragmatismo rígido: o poder faz o direito. Ou o populismo democrático: a maioria governa. Ou o elitismo tecnocrático: eu fui para a faculdade, deixe-me fazer as regras. Queridos, infelizmente nós vivemos dias conturbados, principalmente quando as pessoas começam a questionar valores que são absolutos, e nós falamos isso porque quando nós nos referimos às Sagradas Escrituras, entendemos que nela estão contidos valores não relativos, mas valores absolutos, valores que não estão presos a um determinado momento da sociedade, mas valores que continuam valendo para a nossa vida. Imagine, queridos, quantas leis já foram criadas desde o início dos tempos até nossos dias. Eu sei o quanto, por exemplo, no parlamento municipal são criadas leis diariamente. Imagina só isso em todos os municípios, estados e na própria nação. Quantas leis, não só no Brasil, mas em todos os lugares. E alguns poderiam perguntar: e que leis são válidas ou não? Para responder essa pergunta, queridos, você precisa contar com um padrão objetivo para medir o que é certo e o que é errado. Porque alguém pode dizer: bom, mas essa lei, ela é certa para mim, mas é errada para outro. Há 3 respostas pelas quais as pessoas acham que podem medir o certo e o errado. A primeira delas é o sentimento humano. Como pode estar errado quando parece tão certo? O sentimento é que vai avaliar se uma coisa é certa ou errada. Mas, queridos, isso também não é muito correto. Sabe por quê? Quem não se lembra do primeiro casal e a investida de Satanás contra eles? Olha, esse fruto é tão bonito, é tão desejoso, certamente vocês não vão morrer. Isso, queridos, é um sentimento humano. A gente começa a achar que algo pode ser certo porque ela é boa. E aí, por exemplo, um casal de namorados que ainda não subiu ao altar passa a ter relações sexuais porque é algo bom. Há também uma outra situação: o voto por maioria. Por exemplo, como pode estar errado se 51% das pessoas votaram nele? Quem não se lembra do relatório dos 10 espias, falando do fracasso na batalha? Por que ouvir Josué e Calebe? A maioria é que tem a razão. Queridos, o problema com essas 2 primeiras respostas é que os sentimentos mudam. Hoje, você está enamorado por alguém e amanhã já quer deixar de lado. O voto da maioria muitas vezes oscila de posição, dependendo do que aconteça. Nós ficamos assim como andando em areia movediça e na incerteza do relativismo moral. O que faremos se os nossos sentimentos entrarem em conflito com as convicções dos outros? Vamos no braço? Vamos no grito? Quem está certo?
Vemos exemplo disso diariamente na política e na nossa justiça. O aborto é errado, até que os políticos ou o Supremo Tribunal Federal diga que é certo. Assim, aqueles que se opõem ao aborto como moralmente errado, se tornarão errados, porque estão se opondo a algo que os políticos ou a justiça agora declara como certo. O certo e o errado tornam-se nada mais do que frases emocionais sem qualquer significado objetivo, porque estão nas mãos de homens, de pecadores. Tudo isso, querido, nos aponta para a terceira e última resposta à pergunta: onde encontraremos um padrão pelo qual possamos medir de forma confiável o certo e o errado? Já que eu não posso confiar nos meus sentimentos, já que eu não posso confiar no voto da maioria, aonde estabelecer um padrão correto? Precisamos de um padrão absoluto, um que seja imutável. Esse padrão absoluto deve ser e só pode ser Deus. Arquimedes disse: dê-me uma alavanca longa o suficiente e um lugar para ficar, e eu moverei o mundo. A alavanca longa o suficiente não é o problema. Na verdade, nós precisamos de um lugar para ficar. Se você quer mover o mundo, você tem que ficar fora do mundo. Esse é o problema de usar os sentimentos humanos e o voto da maioria como base para determinar o certo e o errado. Eles nunca fornecerão um lugar seguro para ficar. Você precisa de alguém que esteja fora do mundo, e esse alguém só pode ser o próprio Deus. O que Moisés trouxe do Monte Sinai não foram 10 sugestões, foram 10 mandamentos, ordens. Não eram. A pura beleza dos mandamentos é que eles codificam em um punhado de palavras o comportamento humano aceitável. Não apenas para o passado, para o presente, mas para todos os tempos. É isso, queridos, que nos leva ao capítulo 20, logo no versículo 1. O preâmbulo, muitas vezes esquecido dos 10 mandamentos. E eu quero convidá-lo a abrir aí logo no primeiro versículo do capítulo 20 do livro de Êxodo. Diz assim a palavra de Deus: e Deus falou todas estas palavras. Infelizmente, muitas vezes nos apressamos a ver o conteúdo dos 10 mandamentos e passamos a página de rosto para chegar logo ao primeiro mandamento. Não nos atemos a esse primeiro versículo, que é importantíssimo. É claro que nos deleitamos nos versículos seguintes que abordam os 10 mandamentos, mas eu quero lhe chamar a atenção para esse primeiro versículo. Infelizmente, queridos, alguns acabam incorrendo no erro de não ler esse primeiro versículo. Deus falou todas essas palavras. Quem está falando aqui não é Moisés. Quem está falando aqui não é Josué. Quem está falando aqui não é qualquer outro israelita, é o próprio Deus. O que ele disse? Todas essas palavras. E aí ele vai então descrever os 10 mandamentos. De onde vêm os 10 mandamentos? A sua origem é divina. Estas, queridos, não são 10 sugestões para uma vida melhor. Não são 10 maneiras que você deve considerar para viver bem com as pessoas. Não são 10 hábitos de pessoas altamente bem-sucedidas. Não são 10 maneiras de subir a escada do sucesso financeiro. Não são 10 ideias que podem levar ao topo do sucesso. Pode ser que até um desses títulos que eu citei agora seja bom para um livro. Mas, queridos, os 10 mandamentos não é nada disso. Não são ideias, não são hábitos, não são sugestões, não são maneiras de viver. Deus falou todas essas palavras, portanto, elas têm autoridade moral duradoura. Não é algo que está contido num determinado momento da história humana. Deus falou todas essas palavras, portanto, não precisamos nos perguntar sobre suas intenções. O que é que Deus queria com isso, pastor? Certamente Ele queria o melhor para as nossas vidas. Deus falou todas essas palavras, portanto devemos levar todas elas com total seriedade.
Quando nós nos debruçarmos ao longo desse período para estudar cada um desses mandamentos, nós vamos ver, queridos, que Deus quer o melhor para nós, e nós precisamos entender isso como uma coisa séria, não é brincadeira. Deus falou todas essas palavras, portanto devemos dar a essas palavras nossa principal atenção. O que então encontramos quando chegamos aos 10 mandamentos? Aqui finalmente, queridos, está um padrão objetivo para o certo e o errado. Se você gostaria de beber na fonte verdadeira, para identificar o que é certo e o errado, vá à palavra de Deus, venha aos mandamentos. Aqui é um lugar sobre o qual nós podemos fazer julgamentos morais adequados. Um conjunto universal de princípios morais, ou seja, não foi restrito apenas a Israel, mas é algo aplicável a qualquer nação, a qualquer povo, em qualquer tempo. Elas nunca foram revogadas, elas nunca foram superadas. Estão válidas hoje como foram há 3.000 anos atrás. Mas além dessa razão, queridos, há uma segunda, pela qual devemos prestar atenção aos 10 mandamentos. Eles regulam o comportamento do cristão. Nesse ponto, entramos em um campo teológico minado. Talvez alguém pergunte em que sentido os 10 mandamentos regulam o nosso comportamento. Pastor, eu pensei que não estávamos mais debaixo da lei em nossos dias. Você está certo. Nós não estamos debaixo da lei, mas sob a graça. Porém, estar debaixo da graça não cancela os 10 mandamentos. Permitam-me que afirme a questão de uma forma mais clara, exemplificando. Nós, queridos, não somos salvos por guardar os 10 mandamentos. E Paulo resolve essa questão conclusivamente lá no livro de Romanos. Ninguém chegará ao céu guardando os 10 mandamentos, porque ninguém, exceto Cristo, pode guardá-los perfeitamente. Mas isso é apenas a metade da história. Embora nós não sejamos salvos pelos 10 mandamentos, nós somos mantidos a salvo pelos mandamentos. Deixe-me ilustrar. Suponha que uma forte enxurrada derrube uma ponte que está sobre um rio. E ali, aquele rio, devido às chuvas, está cheio com uma forte correnteza. Um viajante que passa no meio da noite, vê o que aconteceu e improvisa uma placa: ponte caída, perigo. Uma hora depois, aparece um homem sob efeito de bebida, dirigindo o seu veículo. Vê aquela placa feita à mão e pensa que talvez aquilo não passasse de uma piada, de uma brincadeira. E segue em direção à ponte como se ela ainda existisse, até mergulhar naquele rio e vir a morrer nas forças do rio. Por que ele morreu? Ele morreu porque ignorou o sinal de alerta. Queridos, os 10 mandamentos são como esse sinal de alerta. Eles são a maneira de Deus nos dizer: atenção, perigo à frente, ponte caída. Infelizmente, a maioria ignora por sua própria conta e risco esse perigo. Os 10 mandamentos são realmente 10 mandamentos de Deus que nos mantêm seguros e apontam o caminho para a felicidade. Mostram como nós podemos ali chegar. E isso me leva então à terceira razão pela qual devemos estudar os 10 mandamentos. Eles apontam o roteiro de Deus para a sua e para a minha felicidade. Pode parecer estranho conectar os 10 mandamentos com a felicidade, uma vez que 8 dos 10 mandamentos iniciam com a palavra não. Não terás, não farás, não te prostrarás. E nós, queridos humanos, temos uma certa dificuldade com a palavra não. É por isso que é tão difícil às vezes ensinar limites aos filhos, porque a gente precisa dizer não. E se há uma coisa que criança não gosta, é de receber não. Menino não pode comer isso. Menino não pode meter o dedo na tomada. E está lá o menino metendo. A gente tem uma dificuldade com isso. E no livro de Êxodo, a lei, ela tem 8 nãos. Às vezes isso leva algumas pessoas a pensar que Deus não tem senso de humor, que Ele é um velho sentado numa cadeira de balanço lá no céu, apenas procurando uma chance de jogar um raio e fritar um pecador.
Algumas pessoas têm essa ideia. Outros dizem, o Deus do Velho Testamento é o Deus do não. Não faça isso, não faça aquilo, não pode aquilo, não se divirta, não aproveite a vida. As pessoas pensam, queridos, que um Deus de amor nunca diria não. Um Deus amoroso só pode dizer sim. Nada poderia estar mais longe da verdade. Se você ama alguém, você vai amá-lo o suficiente para dizer não. Certa vez no gabinete, um jovem entrou para conversar. Ele disse que uma das razões pelas quais não queria continuar na igreja é que o cristianismo é uma religião muito negativa. Ele teria que se abster do sexo até que se casasse. Caretice. Que não poderia aproveitar as noitadas embaladas de bebida e orgias com seus amigos. Como Deus poderia pedir a alguém que fizesse uma coisa dessas? Se isso é tão bom. Respondi que se eu visse, por exemplo, uma de minhas filhas, ainda criança, brincando no meio da avenida dos expedicionários, eu não diria assim, bem, as crianças só estão brincando. É assim mesmo. Se querem brincar numa avenida cheia de carros, movimento, não há nada que eu possa fazer para impedi-las. Que tipo de pai faria isso? Não. Certamente eu gritaria às minhas filhas, não brinquem aí. É perigoso. Se elas reclamassem, eu as pegaria e levaria para dentro de casa. Isso, queridos, é falta de amor? De forma nenhuma. Isso é indelicado? De nenhuma maneira. Eu amo minhas filhas e saberia dizer não. Às vezes você tem que amar as pessoas o suficiente para dizer não. Isso é o que Deus está fazendo nos 10 mandamentos. Ele está nos amando o suficiente para dizer não. Podemos até não entender ao Senhor. Podemos não ver isso agora. Podemos pensar que o nosso caminho, que a nossa forma de agir é melhor do que a de Deus. Mas, queridos, diferentemente de nós, Deus vê todas as coisas. Deus conhece o amanhã. Os mandamentos, queridos, eles nos dão uma direção para a felicidade. Mas há uma outra maneira de olhar para os 10 mandamentos. Suponha que transformemos os mandamentos em bem-aventuranças. A gente gosta das bem-aventuranças relatadas lá no livro de Mateus. Quem não gosta? Quando Jesus, na montanha, passa a ensinar as bem-aventuranças. Que tal se a gente transformasse os 10 mandamentos em bem-aventuranças? Bem-aventurados os que colocam Deus em primeiro lugar. Bem-aventurados os que não precisam de outros deuses. Bem-aventurados os que honram o nome de Deus. Bem-aventurados os que honram o dia de Deus. Bem-aventurados os que honram seus pais. Bem-aventurados os que valorizam a vida. Bem-aventurados os que guardam seus votos matrimoniais. Bem-aventurados os que respeitam a propriedade dos outros. Bem-aventurados os que amam a verdade. Bem-aventurados os que aprendem a arte do contentamento. Quem disse que os 10 mandamentos são negativos? Eles não são negativos. Reformule-os e você verá e encontrará 10 declarações positivas sobre a vida, sobre a sua vida, sobre a igreja. Algumas pessoas, queridos, chamam os 10 mandamentos de rigorosos. Ah, pastor, a escrita do Velho Testamento, em especial do livro de Êxodo, no capítulo 20, os 10 mandamentos, é uma coisa muito forte, é muito rigorosa. Em certo sentido, os 10 mandamentos são rigorosos. Na medida, queridos, em que eles descartam para sempre coisas como assassinato, adultério, ódio, mentira. Se isso é ser rigoroso, então é preciso todo o rigor para obtê-lo. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que faz do errado o certo. Então você ser infiel, você adulterar, é certo. Porque todo homem é assim mesmo. Você mentir é aceitável. É por uma boa causa. Queridos, a gente começa a justificar o pecado. Os 10 mandamentos são rigorosos. Mas o mesmo acontece, queridos, com as aterrissagens, por exemplo, de aviões do mundo. Nenhum passageiro quer que o piloto perca a pista de aterrissagem e aterrisse no outro local. Imagina só, você está no avião
e ele está se preparando para descer, e de repente o piloto vai e fala para os passageiros: queridos, eu quero fazer diferente hoje. Nós não vamos pousar no aeroporto Pinto Martins. Resolvi improvisar. Nós vamos descer na BR-116. Imagina como os passageiros ficariam. Queridos, nós não queremos improvisação. Nós queremos o rigor da obediência das normas, porque nós queremos chegar no nosso destino. Nós não queremos a incerteza das coisas. Os 10 mandamentos, queridos, podem parecer rigorosos para você, mas eles apontam o caminho para uma vida feliz. É por isso que nós estabelecemos ao longo desses próximos meses estudar cada um desses mandamentos. E hoje nós queremos falar sobre o primeiro mandamento. Eu não poderia iniciar o primeiro mandamento sem explicar por que os 10 mandamentos são válidos para o nosso dia. E o primeiro mandamento se encontra lá no versículo 3 do livro de Êxodo, capítulo 20. Diz assim o versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. O que esse primeiro mandamento exige de nós? Note, queridos, que os primeiros mandamentos dos 10, eles estão relacionados com Deus e não com o homem. Nós começamos com o vertical, com o meu relacionamento com Deus, para depois ir para o horizontal, o meu relacionamento com o próximo. Sabe por quê? Porque até que o homem tenha um relacionamento correto com Deus, ele jamais terá um relacionamento correto com o seu próximo. Não há como você querer amar o homem, se primeiramente você não ama a Deus. Até mesmo a ordem dos mandamentos nos ensina que Deus deve vir em primeiro lugar. Podemos, queridos, resumir o ensino do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, em 3 declarações. A primeira delas: você deve ter um Deus. Segunda declaração: você deve ter apenas um Deus. Terceira declaração: o seu Deus deve ser o Deus da Bíblia. É por isso que aquela história que existem várias formas, vários deuses, contanto que todos cheguem ao céu, é uma mentira. Só existe um caminho, e esse se apresenta na Bíblia, que é Cristo. Deus deve ser o primeiro. É aí que os 10 mandamentos começam. Mas o que significa realmente, em sentido prático, isso? O que é exigido a nós com relação a esse primeiro mandamento? Primeira atitude: fidelidade. Queridos, nós somos chamados a ser fiéis ao Senhor, dando a Ele prioridade na nossa vida. Um homem comprou um quadro com uma pintura que representava Jesus. E aí ele chegou na sua casa com aquele quadro, procurou o melhor espaço e colocou aquele quadro de pintura na sala. No dia seguinte, a sua esposa passou, olhou e achou que não ficaria bem ali na sala aquele quadro, e tirou aquele quadro para levar para um outro ambiente da casa. Nesse momento, o seu filho de 5 anos vê a sua mãe movendo o quadro e lhe pergunta: onde você vai colocar Deus? Queridos, essa é uma ótima pergunta para cada um de nós. Aonde você tem colocado Deus? É isso que o primeiro mandamento nos mostra. Aonde você vai colocar Deus? Ele está no primeiro lugar em sua vida? Ou você quer colocá-lo em algum lugar fora do caminho, aonde ele não causará nenhum impacto? Talvez lá na despensa, eu vou tão pouco à despensa, e ainda eu viro ele para a parede, não vai me incomodar. Quem sabe, eu não coloco ele lá no teto, junto com os móveis velhos, eu quase não subo ali uma vez por ano, e ele já não vai me confrontar. É aquela coisa da própria palavra. Infelizmente, nós não nos detemos a ler a palavra de Deus. E aí já não somos mais confrontados com o nosso viver, com o nosso pecado. Queridos, Deus deve ser o primeiro. Essa é a mensagem que ressoa lá no Monte Sinai até hoje. Deus não vai ser o coadjuvante. Deus não ficará em segundo lugar. Ele deve ser o primeiro em sua vida, e isso significa fidelidade a Deus.
a gente costuma cantar várias músicas, né? Em que a gente diz que Deus é fiel a nós. É interessante como nós gostamos de inverter as coisas. Deus é fiel a nós. Mas a gente tira o corpo fora para dizer que nós somos fiéis a Deus. Que nós temos que ser fiéis ao Senhor. Chuck Colson, um escritor, já descansou no Senhor, ele relatou o seu diálogo com um grupo de hindus na Índia. Ele falou do seu testemunho de vida com Jesus, e ele encontrou aquele auditório de hindus muito receptivos. Eles sorriram, concordaram com tudo o que Colson falou. Depois Colson comentou com os seus anfitriões sobre como ele tinha se agradado, como os hindus tinham recebido a mensagem. E aí os seus anfitriões disseram: não é bem assim, você não entende. Para os hindus, Jesus é apenas um entre muitos deuses. Para eles, aceitar a Cristo é como se eles aceitassem mais um Deus em sua lista de deuses. Jesus é apenas mais um entre tantos deuses dos hindus. Poucos dias depois, Colson falou para outra audiência. Nesse momento, após a sua palestra, um estudioso hindu foi ter com ele e disse assim: eu acredito exatamente no que você acredita. Colson decidiu colocá-lo à prova. Quando eu digo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu quero dizer que Ele é Deus vindo em carne humana. Ele não é apenas um entre muitos, ou mesmo o melhor de muitos. Ele é único. Ele é o Deus verdadeiro que apareceu na terra em carne humana. Você deve dar sua completa e suprema fidelidade a esse Jesus que veio do céu, e a Ele e mais ninguém. O hindu pensou por um momento e disse: você está certo, eu não acredito no que você acredita. Agora devo ir para casa e pensar sobre as coisas que você me disse. Queridos, esta é a questão. Jesus deve ter o primeiro lugar na sua vida. Ele precisa ter prioridade no teu viver. Ele não compartilhará a sua glória com ninguém ou com nada. Ele deve ser o primeiro, não simplesmente o primeiro entre muitos, não apenas o melhor dentre outros. Ele deve ser proeminente em todas as coisas. É isso que nós entendemos quando devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Segunda atitude: se a primeira foi fidelidade, a segunda é honestidade. O primeiro mandamento, querido, nos chama a honestidade pessoal em relação à nossa fidelidade. Aqui está um teste simples. Reserve 5 minutos esta semana para ficar sozinho em um lugar calmo e responder a 2 perguntas. Quem é o meu Deus? A quem estou dedicando a minha vida? Se nós formos honestos, alguns de nós não acharão fácil lidar com essas questões, porque elas nos questionam em um nível difícil e profundo. Você pode dizer assim: Jesus Cristo é o meu Deus. Será que Ele é mesmo o teu Deus? Você está sendo honesto em declarar que é fiel a Jesus? Queridos, é possível que ao afirmar adorar Jesus, você esteja, na verdade, adorando um conjunto inteiramente diferente de deuses. Talvez o seu negócio pode ser o teu Deus. Talvez a sua carreira, os teus projetos pessoais sejam o teu Deus. Talvez a tua educação, o teu trabalho seja o teu Deus. O teu lazer, a tua folga, a tua viagem seja o teu Deus. Talvez a tua família, teus filhos, teus netos, que maravilha. Pode ser que eles estejam sendo o teu Deus. Pense, queridos, na maneira como você gasta o seu dinheiro, na maneira como você aplica o seu tempo, nas coisas às quais você sonha acordado quando a vida fica monótona. Será que Deus está nisso? E a minha pergunta é: o que é um Deus? A gente fala tanto de Deus, mas o que é Deus? Será que nós saberíamos dizer o que é Deus? Queridos, Deus é qualquer coisa que forneça a sua fonte final de significado e felicidade na vida. Como é fácil para as preocupações cotidianas serem elevadas ao status divino, até mesmo por pessoas religiosas que vão à igreja todos os domingos. Todo mundo tem um Deus,
Até mesmo o ateu fez um Deus a partir da sua crença de Deus nenhum. Todo mundo olha para alguém ou algo em busca de significado. Quem não se lembra, alguns anos atrás, quando uma rede de supermercado lançou a seguinte pergunta: o que faz você feliz? Quem é o teu Deus, em outras palavras? Queridos, o primeiro mandamento é a maneira de Deus dizer: certifique-se de olhar para mim, em primeiro lugar. Dê-me o primeiro lugar na tua vida. Seja honesto nessa decisão. Não adianta, você pode até enganar seu companheiro, companheira, seus filhos. Você pode enganar os seus irmãos, o pastor. Mas nós precisamos ser honestos, em primeiro lugar, com Deus. Ele é prioritário na nossa vida. Terceira atitude, se nós vimos a necessidade da fidelidade, da honestidade, o primeiro mandamento nos chama também a ter um testemunho de arrependimento. O que arrependimento tem a ver com o primeiro mandamento, pastor? Aonde tem a ver com arrependimento é o primeiro mandamento? Nenhum outro Deus. Não há substitutos, não há imitações baratas, não há silêncio. Sim, esse mandamento exige não apenas fidelidade e honestidade, mas também, queridos, ele nos mostra que o nosso pertencer a Deus deve ser em primeiro lugar, e todos precisam saber disso. Eu não posso ser um agente secreto de Deus. Pastor, ninguém sabe lá na faculdade que eu sou crente. Ô glória! Ninguém sabe no meu trabalho que eu sou cristão. Jesus, obrigado. Lá na família, pastor, olha, eu passo incólume. Ninguém nem percebe que eu sou crente. Nós somos chamados, queridos, para testemunhar, para falar daquele que nos amou primeiro, daquele que mudou a nossa vida e que pode mudar a vida de outros. É por isso que nós entendemos que o testemunho do arrependimento é tão forte a partir de nós para outras vidas. Você pode perguntar: pastor, mas do que se arrepender? Da nossa covardia moral. Quantas vezes nós nos calamos diante de coisas que a sociedade apregoa como certa, quando na verdade é errada. Precisamos também nos arrepender da nossa cumplicidade com o mal. Nos calamos diante da violência, porque não queremos ser alvo da bandidagem, e é muito melhor fazer vista grossa, ficar em cima do muro. Não existe ficar em cima do muro. Precisamos nos arrepender da nossa tendência de substituir o verdadeiro Deus pelos deuses humanos. Precisamos nos arrepender da nossa falha de falar quando o nome de Deus é blasfemado, e como hoje em dia o nome de Deus é blasfemado. Precisamos, queridos, nos arrepender do nosso silêncio em tempo de crise. Precisamos ser porta-vozes da verdade, atalaias de um Deus santo. Diz o Senhor: arrependei-vos. O Batista levantou a sua voz diante de uma sociedade que estava afundada no pecado, representada por religiosos que levavam o povo ao engano, e ele fala contra esses religiosos, não apenas contra os religiosos, mas contra as autoridades, e a gente sabe o destino dele, mas ele não se calou, a voz que clama no deserto. Queridos, mudemos os nossos maus caminhos. Você e eu somos povo de Deus, e não podemos nos afastar do Senhor. Ele precisa ter o primeiro lugar em nossa vida. Se nós falamos aqui de fidelidade, se nós falamos aqui de honestidade, de testemunho, de arrependimento, há uma quarta atitude: coragem. O primeiro mandamento, queridos, fala de coragem. Não foi fácil para Moisés trazer esses mandamentos a Israel. Eu acho que vocês se lembram que enquanto o povo de Israel estava no Egito, enquanto o povo de Deus passava pelo deserto, ele tomou o conhecimento de deuses como Ísis do Egito, Moloque, Baal, Astarte, Astarote e tantos outros deuses dos povos gentios que estavam ao seu redor. Nomes que talvez sejam desconhecidos de nós, mas que eram conhecidos do povo judeu. Eles viviam em um mundo que lhes oferecia um Deus da fertilidade, um Deus da colheita, um Deus do sol, uma deusa da lua. Para eles,
o chamado ao monoteísmo, até apenas um único Deus, parecia um chamado a rejeitar o mundo que eles viviam. Às vezes acontece isso conosco. Nós às vezes cedemos espaço aos apelos dos nossos colegas, dos nossos amigos e até mesmo dos nossos familiares para nos enquadrarmos aos padrões morais desse mundo e abdicarmos dos princípios de Deus para a nossa vida, para não estarmos fora do contexto cultural, para não nos sentirmos como que longe das amizades. Coragem, queridos. Isso é o que é preciso para dizer não aos falsos deuses. Contudo, não levamos essa atitude muito a sério. Mas Deus é firme quando diz nenhum outro Deus. Ele quer dizer exclusividade. Ele não divide a sua glória com ninguém. Intolerante. Ele não tolera o pecado. Não pluralista. Não são muitos deuses. É um único Deus verdadeiro. Queridos, a religião bíblica é todas essas coisas. Assim, a verdadeira religião sempre vai contra o espírito da época. Infelizmente, nós fizemos em nossos dias uma trindade de falsos deuses em nossa sociedade. O primeiro é o hedonismo, o prazer como bem supremo. O que importa é a minha felicidade, é o meu prazer. O segundo, o liberalismo, você pode tudo. É você que está no controle. Terceiro, relativismo. Não existe verdade absoluta. Depende do ponto de vista. Essa é a trindade que governa a vida de muitos. Mas, queridos, são falsos deuses. E nós, crentes, não podemos nos curvar diante deles. O escritor e teólogo americano Elton Trueblood, escrevendo sobre a Segunda Guerra Mundial, observou que poucos cristãos alemães foram corajosos o suficiente para se opor a Adolf Hitler. A maioria simplesmente seguiu ou se silenciou. Esse punhado de crentes corajosos não concordavam com a maioria. E esse escritor fez a seguinte pergunta: o que tornou essas pessoas diferentes? Por que eles disseram não quando todos os outros disseram sim? A resposta foi simples: eles guardaram o primeiro mandamento. E isso fez e faz toda a diferença. Quando nós temos o primeiro mandamento, quando você leva a sério como esse primeiro mandamento como modo de vida, você encontra coragem de ficar contra a multidão. Precisamos, queridos, encarar os 10 mandamentos, essa primeira mensagem, com 4 verdades sobre a necessidade de guardá-los. Primeiro, precisamos desesperadamente dos 10 mandamentos, porque nós nos afastamos do desígnio de Deus para a vida. Hoje, nós vivemos um mundo de violência, onde as pessoas tiram a vida do outro de uma forma banal, é incrível. Nós vivemos dias, queridos, onde as pessoas se curvam a qualquer Deus, e eu não estou me referindo aos hindus, que têm milhares de deuses, mas eu me refiro à sociedade ocidental, que muitas vezes se curva ao dinheiro, se curva ao prazer. Precisamos desesperadamente dos 10 mandamentos, porque deriva de Deus, e não do homem. Quando você vai às outras religiões, você vê preceitos, você vê normas, você vê ordens estabelecidas por homens, regras do que pode e o que não pode. Mas o que está posto aqui em Êxodo capítulo 20, é a palavra de Deus para a nossa vida. Precisamos desesperadamente dos 10 mandamentos, porque o retorno começa com um compromisso pessoal de colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Talvez você esteja aqui nessa noite, e você não tivesse uma visão clara da importância dos 10 mandamentos para a sua vida, para a sua família, para a igreja. E eu espero sinceramente que ao longo de todos esses estudos você possa voltar-se para Deus através das Escrituras Sagradas, porque esse é o objetivo. A palavra de Deus, querido, nos confronta, é bem verdade. A palavra de Deus nos inquieta, certamente, mas ela o faz não para que nós nos afastemos do Senhor, mas para que possamos a Ele nos aproximar, contritos e quebrantados, arrependidos, buscando uma reconciliação. Deus não se agrada, queridos, que permaneçamos no charco de lodo e pecado. O desejo de Deus é que nós possamos ser colocados na rocha, e a limpeza, a pureza, é Ele que vai fazendo, através do sangue de Cristo, que nos limpa e nos purifica de todo o pecado.
Precisamos desesperadamente dos 10 mandamentos, quando contemplamos a nossa vida, à luz das Sagradas Escrituras, e somos levados à pessoa de Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, verso 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Há muitas maneiras de entender esse versículo, mas isso significa pelo menos que quando lemos os 10 mandamentos e quando começamos a examinar as nossas vidas à luz das altas exigências de Deus, nós somos levados à cruz de Cristo. Quando nós lemos e meditamos em Êxodo capítulo 20, nós somos confrontados com a cruz do Senhor e percebemos, queridos, o quanto nós precisamos de Jesus na nossa vida, o quanto carecemos da ação do Espírito Santo no nosso meio. A vida começa quando você vem a Jesus Cristo. Até lá, você está apenas vegetando. O primeiro mandamento diz: coloque Deus em primeiro lugar e você encontrará a vida, porque não há vida senão em Deus. Santo Agostinho interpretou isso muito bem quando disse: nossos corações são feitos para Ti, ó Deus, e não encontraremos descanso, até que venhamos descansar em Ti. O nosso verdadeiro descanso não é a aposentadoria. O nosso verdadeiro descanso não é o final de semana. O nosso verdadeiro descanso não é um feriado. O nosso verdadeiro descanso é o Senhor, o Deus da nossa salvação. O primeiro mandamento diz: coloque Deus em primeiro lugar e você encontrará descanso. O primeiro passo para a vida é levar o primeiro mandamento a sério. E o primeiro passo no primeiro mandamento é considerar a vida à luz da cruz de Cristo. Abrace a cruz. Coloque Cristo no centro de sua vida. Eu acho que a maioria conhece aqui as 4 leis espirituais. E quando a gente está fazendo uso no evangelismo das 4 leis espirituais, a gente fala do coração do homem, que muitas vezes está sentado no trono. E ali ele precisa ser destronado. E naquele trono precisa estar a pessoa de Cristo, e não o meu eu. O meu eu não vai ser aniquilado. O meu eu vai se submeter à vontade de Deus. É isso que Deus deseja através do primeiro mandamento. Assim, confesse a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Há outros 9 mandamentos, e todos eles lhe farão bem, a menos que você se lembre que Jesus Cristo vem em primeiro lugar. Esse é o desejo, queridos, que nós temos para a igreja do Senhor. É fazer Cristo, fazer Deus prioridade na nossa vida, no nosso viver, do nosso tempo, da nossa renda, dos nossos sonhos, da nossa família, da igreja do Senhor Jesus. Esse é o nosso alvo maior. Em nome de Jesus, é que eu oro e agradeço a Deus por essa oportunidade. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Chegando em casa, releia esse primeiro mandamento, versículo 3, e descubra mais coisas do que essas que nós falamos aqui nessa noite. Você vai ficar maravilhado o quanto Deus vai continuar falando ao teu coração com o primeiro mandamento. Amém? Vamos fazer